exalto teu nome, ó Pai. Você pode levantar as tuas mãos para o alto e declarar ao Senhor nessa noite, bem suave, vem para adorar-te. Vem para adorar. Oh, vim para dizer te amo, Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, ó Pai. Vem para adorar. Viemos aqui nessa noite para dizer te amo, Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, ó Pai. Cante ao Senhor essa noite, vem para adorar-te. Oh, vem para dizer te amo, Senhor. Oh, Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome. Eu exalto, exaltamos teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Eu exalto teu nome, ó Pai. Vem para adorar. Cante ao Senhor nessa noite. Para te ser, te amo, Pai, és tudo para
louvor sincero, Deus. Eu exalto Aleluia. teu nome. Levante as tuas mãos onde você está. Eu exalto Levante as tuas mãos. Oh Deus maravilhoso. Seu nome, ó. Declare para Ele: Senhor, eu vim para adorar-te. Aleluia. Vim para adorar. Solte a sua voz, igreja. Levante a sua voz e adore a Deus. És tudo para mim. Exalto o teu nome. exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Espírito Santo, Espírito Santo, Eu exalto Espírito Santo, Espírito teu Santo. nome. Mais uma vez, declare para Ele: eu vim para adorar-te, Senhor. Aleluia. Vim para adorar. Vem, 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 Espírito Santo. Espírito Santo, vem, 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 vem. És tudo para mim. És tudo para mim. Oh, aleluia. Eu exalto teu nome. Hanamansori andera labarabaga. Eu exalto E calabasuri andera. Oh, exalto teu nome. traz tua presença aqui, Espírito Santo. Traz tua presença aqui, Espírito Santo, Cantamos que desfaz o jugo. Traz tua presença aqui, Espírito Santo, que quebra barreiras. tua majestade. Traz tua presença aqui, Espírito Santo, que coloca o caído de pé. Traz tua presença aqui, Tu és Senhor. que dá uma nova direção a um homem e uma mulher, que anima o desanimado, que fortalece o fraco. Se precisamos, Espírito Santo, levante as tuas mãos, ó Margelas, levante. Oh, realabana bagassuri ambararalaba. É real, é real, é real a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus. A presença de Deus. Ramanda e a solva, manda, ramanda, rabarabagarabachera. Vento de Pentecostes sopra neste lugar. Vento de Pentecostes sopra aqui nessa noite. Cantamos aleluia. Oh, aleluia. Cantamos. Isso, vamana, mano. Ei, Deus. Oh! 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 Receba a presença de Deus! Receba a presença de Deus! Onde você está agora, a mão de Deus te toca! Aleluia!
Oh, aleluia. Somos carentes da tua presença, Deus. A tua unção na nossa vida, Senhor. A unção que Samuel derramou sobre o menino desprezado na casa de Jessé. E quando o profeta entrou na casa de Jessé, Senhor, ele derramou a unção sobre a cabeça de um menino desprezado. Desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos. Mas quando o profeta derramou a unção sobre a cabeça do menino desprezado, o Espírito Santo se apoderou dele e fez o menino desprezado sentar no trono de Israel, e fez gigante cair diante de um menino desprezado, e fez o menino desprezado vencer batalhas invencíveis, porque o que faz a diferença é a unção na nossa vida. A unção tira o desprezo e traz um novo tempo na nossa vida. Quantos querem a unção do Espírito Santo nesse lugar? Segure a mão de quem está do teu lado. Levante a mão desta pessoa ao céu nessa noite. A unção do Espírito Santo está aqui. A unção do Espírito Santo está aqui. A unção, a presença de Deus está neste lugar para mudar a nossa história, para trazer um novo tempo na nossa vida. A unção de Deus está neste lugar. Aonde você está, pelo amor de Deus, abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Onde você está, abra os teus lábios e fale em outras línguas. Deixe a unção de Deus envolver você. Oh, unge no Senhor. Unge no Senhor. Unge no Senhor. Unge no Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, oh Deus. Mais uma vez cantamos aleluia. O mais alto que você puder, mais forte que você puder. Abre a tua boca e adore este Deus, igreja. Cantamos sua majestade. Cantamos aleluia. Tu és oh Deus. Cantamos aleluia. Cantamos sua majestade. Cantamos aleluia. Tu és eternamente. Cantamos aleluia. Cantamos sua majestade. Cantamos aleluia. Tu és rei eternamente. Tu és rei eternamente. Tu és rei eternamente. Dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite, aleluia. Aplauda o Espírito Santo nessa noite bem forte. Diga glória a Deus.
Você pode se assentando. Esse momento, quero convidar você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, preparando, as irmãs, diaconisas preparando, os irmãos que vão contribuir agora com os seus dízimos, suas ofertas ao Senhor. Glória a Deus. Segure nas suas mãos. Se você não tem, não se preocupe. Queremos dar graças a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Bom, você que agora vai contribuir, segurando aí o seu dízimo, sua oferta, eu quero fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo cada vida agora, Pai, que vai contribuir, que vai ofertar a tua obra, que vai, Senhor Deus, apresentar os dízimos agora ao Senhor. Que o Senhor abençoe e o Senhor consagre agora, Deus, cada oferta de amor, cada dízimo dos teus filhos trazem à tua casa. Os abençoa, Deus, derrama a tua prosperidade, as tuas bênçãos sobre a igreja. Faz tua igreja, Senhor Deus, conhecer a verdade da tua palavra. E, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, na revelação do teu sobrenatural, Pai, vivendo, Deus, cada dia e colhendo tudo aquilo que o Senhor, Pai, nos promete na sua palavra. Aqueles que, Pai, não tem para fazer nessa noite, os abençoa, os dá condições, Pai, em nome de Jesus, tá bom? Quantas irmãs vão passando, podem passando, eu vou dando os avisos dos cultos, das reuniões que é feita aqui na igreja. Você que nos visita primeiramente, Deus te abençoe, seja bem-vindo à casa de Deus. Um prazer para nós termos você aqui. Queremos também convidar amanhã às 3 horas da tarde, a pastora Laura recebe as mulheres amanhã às 3 horas da tarde para a reunião das mulheres. Todas as quintas tem culto de mulheres aqui na casa de Deus. Como também às 19 horas amanhã haverá uma reunião no salão da igreja. Será um jantar do grupo de homens, isso, irmão? Então amanhã tem uma reunião do grupo missionário de homens, será um jantar, tá? Então amanhã às 19 horas, o grupo dos homens, um horário amanhã especial. Normalmente tem sido às 20 horas, mas como amanhã eles vão estar juntos para esse jantar, será feito às 19 horas, tá bom, irmãos? Sexta-feira temos o culto de oração, estudo da palavra, aqui na casa de Deus, culto de oração, estudo da palavra, todas as sextas, também 20 horas. Nós temos aqui na casa de Deus, todo sábado, 20 horas, também 20 horas, aqui na casa do Senhor, a reunião de jovens. Todos os sábados, nós reunimos aqui a juventude, para louvarmos a Deus, para conhecermos a palavra de Deus para as nossas vidas, todos os sábados, 20 horas. E domingo, nós temos aqui na casa de Deus, 20 horas também, a reunião da família. Nós temos, aos domingos aqui, as famílias se reúnem juntas, em unidade, para louvar a Deus, para adorar esse Deus, e cada domingo tem sido dias especiais aqui na presença do Senhor. Eu tenho certeza que também será nesse domingo, e por isso quero convidar você para estar conosco neste domingo. Quem entendeu os recados, digam amém. Sem demoras, abra sua Bíblia lá no segundo livro de Timóteo, um versículo muito conhecido que eu quero abordar com os irmãos nessa noite. Segundo livro de Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, será a base da nossa palavra aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer falar conosco neste lugar, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quem achou, diga amém. Podemos ler, então, a palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, chamado Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Destaque a parte A deste versículo: procure apresentar-te a Deus. Todos digam comigo, aprovado. Digam. Mais uma vez, digam. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Deixa a tua Bíblia por aí por enquanto e vamos levar a nossa atenção à palavra de Deus nessa noite. E eu tenho certeza que ela pode falar muito conosco. Amados, a palavra de Deus que nós lemos aqui é uma pequena fração de 2 cartas que Paulo escreveu
a um dos seus discípulos que ele nomeou para uma tarefa especial, que era estar à frente da igreja de Éfeso. E esse discípulo, que Paulo outras vezes chamou de maneira muito carinhosa, chamado de meu filho Timóteo, meu filho na fé. Paulo escreve 2 cartas interessadas a ele, dando a ele coragem, dando a ele entendimento, para que ele fizesse a obra de Deus, para que ele se mantesse firme naquilo para o qual Deus havia o chamado, e para o qual o próprio Timóteo testemunhou, dizendo que havia recebido como dom pela imposição das mãos do presbitério. Paulo escreve essas 2 cartas a Timóteo, interessadas a ele, para que ele se mantenha íntegro dentro daquilo que Deus o chamou. E é interessante este versículo ao qual o Espírito Santo nos leva a destacar nessa noite, para que tenhamos um tempo de meditação sobre ele, ao qual Paulo escreve claramente, para que Timóteo tivesse uma procura na vida dele, para que Timóteo tivesse uma busca na vida dele, para que Timóteo buscasse, se esforçasse, lutasse por algo na sua vida, e mais especificamente na sua vida ministerial. Paulo não escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, procura te destacar entre os outros irmãos. Timóteo, procura a fama. Timóteo, procura o reconhecimento. Timóteo, procura os aplausos. Paulo escreve claramente a Timóteo, dizendo: Timóteo, procura sim é ser aprovado por Deus. Que a tua procura, Timóteo, que a tua maior procura, que a tua grande procura, enquanto homem de Deus, não seja qualquer coisa além da aprovação daquele que é o único capaz de te reprovar. Se existe um engano, é achar que enquanto pessoas, se existe um engano, é acharmos que existe homem ou mulher capaz de poder nos reprovar naquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. O homem pode fechar uma porta para você, mas ele não pode fechar todas. O homem pode até dizer que não gosta do que você faz, mas ele não pode impedir você de fazer. O homem pode até humanamente querer te reprovar, mas a última palavra quem deu e quem sempre dará será o próprio Deus. O único que pode te reprovar, o único que pode trazer reprovação, quanto aquilo que Deus te deu para fazer, quanto aquilo que Deus te designou para fazer, é o próprio Deus. Paulo está falando de uma maneira muito específica. Timóteo, não procura te apresentar aprovado por homens, porque as pessoas podem nos reprovar, porque muitas vezes podem não entender o que a gente está fazendo. Muitas vezes as pessoas não podem entender o plano e o propósito de Deus na nossa vida, e muitas vezes podem ir até contra aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes as pessoas podem se opor ao plano, ao propósito de Deus na minha e na sua vida, e algumas vezes até dizer que aquilo que está acontecendo conosco não tem a vontade de Deus nela. Porém, a nossa procura não parte do princípio de sermos aprovados pelas pessoas. A nossa procura parte pelo princípio de sermos
aprovados por Deus. Se existe um grande perigo, é uma pessoa buscar os aplausos e concordância em tudo que faz. Querer que as pessoas aplaudam e concordem com tudo que elas fazem. Muitas vezes eu já desci do púlpito e pessoas vieram dar um tapinha nas minhas costas e dizer: que palavra de Deus, que palavra abençoada. Mas muitas vezes eu já desci do púlpito e as pessoas não terem gostado de nada daquilo que eu preguei e ficarem até de cara torcida com a palavra que Deus me deu para falar. Mas eu nunca na minha vida fiquei refém dos aplausos ou do que as pessoas dizem, se gostaram ou não gostaram, porque a minha procura não é a aprovação das pessoas, a minha procura é a aprovação pelo próprio Deus. Quem está entendendo? Paulo está dando um conselho para Timóteo na vida ministerial. Nos dias de hoje, muitas pessoas querem a fama, muitas pessoas querem o reconhecimento. Hoje em dia é muito fácil não, mas às vezes você pode ter 15 minutos de fama, você pode pegar, falar umas bobagens, gravar um vídeo, colocar no YouTube, daqui a pouco você tem ali 300 mil visualizações, daqui a pouco tem muitas pessoas vendo alguma bobagem que você fez, e tem gente que vive só nessa busca, na busca de uma fama de 15 minutos, na fama do aplauso, na fama do reconhecimento. Mas a grande busca da nossa vida, enquanto homens e mulheres de Deus, não está aqui, mas está aqui. É buscarmos, nos esforçarmos, lutarmos, trabalharmos, batalharmos, para que Deus nos aprove, para que tenhamos a aprovação de Deus naquilo ao qual nós estamos nos propondo a viver ou a fazer. Mas este versículo também traz um peso para a nossa vida. Marco, meu amigo, meu companheiro, se Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa se aprovar a Deus, se apresentar a Deus aprovado, logicamente, Paulo está dizendo que há a possibilidade de alguém se apresentar a Deus desaprovado. Se Paulo diz: Timóteo, procura, luta, te esforça para te apresentar a Deus aprovado, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, fica atento, porque há como Deus te desaprovar. Nos dias de hoje tem se propagado uma ideia muito forte de que Deus é amor, é o amor, Deus é amor, Deus ama, Deus é amor, Deus é amor, Deus ama, Deus é amor, mas Deus é justo e Deus é justiça. Deus ama todos, Deus ama o pecador, Deus ama a prostituta, Deus ama o viciado, Deus ama o traficante, Deus ama todo mundo, Deus é amor. Mas esse Deus que é amor é um Deus justo, e Paulo está dizendo: Timóteo, este Deus que aprova é o Deus que também reprova e desaprova. Faça-se uma pergunta e não precisa responder, responda-se para si mesmo. Se hoje Deus fosse dar um veredito na nossa vida, e se Deus fosse colocar um carimbo em nós, o que estaria escrito lá? Aprovado ou reprovado? A maneira que você tem vivido a sua vida, a maneira que você tem feito as suas decisões, a maneira que você tem se relacionado com outras pessoas, a maneira que você tem guiado a história da sua vida, a maneira que você tem educado os seus filhos, a maneira que você tem tratado o seu cônjuge, a maneira que você tem sido como filho, a maneira como você tem sido como pai, a maneira como você tem sido um membro de igreja, a maneira como você tem sido um pastor, como você tem sido um ministro. Será, se Deus fosse dar um veredito hoje, o que Deus diria de nós?
Aprovados ou reprovados? Diga para quem está do teu lado assim, ó, Deus é amor. Diga assim, ó, mas Deus aprova e Deus reprova. Não busque na sua mente aquele professor que você mais detestou na sua vida. Eu tinha uma professora que eu acho que não era o diabo que entrava nela, era ela que entrava no diabo. E essa professora, ela entrava na sala de aula e ela largava assim, ó, o material dela, jogava em cima da mesa assim, ó. Jogava aquele material em cima da mesa. E a primeira coisa que ela dizia para nós não era boa noite. Minha esposa está ali e lembra disso. A primeira coisa que essa professora dizia assim dentro da sala de aula quando ela entrava era assim, ó: de tanto bater na porta do inferno, o diabo um dia atende, e ele atendeu. O que ela queria dizer com isso? Era assim que a professora entrava na sala de aula. Ela aprovava e reprovava. Por que eu estou dizendo isso? Não busque alguém assim na sua mente para comparar a Deus. Deus não é alguém que está querendo te reprovar. A Bíblia nos diz, lá em João, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas enviou o seu Filho para salvar o mundo. Deus não quer te condenar. Não pense que Deus está ali, ó, cuidando da tua vida e diz, agora eu vou condenar ela. Agora não, agora rodou, está rodada. Não pensa que Deus está esperando um momento para poder te reprovar. Quando Paulo está dizendo isso para Timóteo, não recorra a sua mente a um professor que tinha alegria, está rodado, e se alegrava em reprovar você. Não é disso que se trata. Se trata de um Deus que está querendo te ensinar. Se trata de um pai zeloso que está querendo que você aprenda as lições que Ele tem para mostrar para você na sua palavra, e no andar diário com Ele, e no caminhar, e no ouvir o Espírito Santo, para que você viva a sua vida de uma maneira sábia, e paute as suas decisões em cima de princípios dados por Deus, para que você viva de maneira sábia, viva de maneira tranquila, e tenha sobre a sua vida, então, a glória e a mão de Deus. Deus não está querendo reprovar você, Deus está querendo aprovar você. Por isso que dia a dia Deus está nos ensinando, e quando nós erramos, e quando nós falhamos naquilo que Deus está nos ensinando, Deus não nos lança fora. Deus diz, vem, porque eu estou pronto para te ensinar de novo. Dia a dia Deus quer nos ensinar. As lutas nos ensinam, as perdas nos ensinam, as dificuldades nos ensinam. O não de Deus nos ensina. Deus está nos ensinando. Um sábio do passado disse uma coisa: a vida é uma grande escola, e é uma grande realidade. Nós estamos aqui aprendendo, e Deus está pronto para nos aprovar dentro daquilo que Deus quer nos ensinar. Mas por mais que Deus nos ame, por mais que Deus esteja pronto para nos ensinar preciosas lições preciosas, existem pessoas que estão há anos na sua vida e não conseguem absorver aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Existem pessoas que estão fracassando, existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão dando com a cara em porta por aí, e não aprendem o que Deus está querendo lhes mostrar e ensinar para as suas vidas. Mas Deus não desiste de ninguém, e Deus não vai desistir de nós, porque o interesse de Deus não é reprovar, o interesse de Deus é nos aprovar. Quem concorda, dê um aplauso ao Senhor e diga amém nessa noite. Diga para quem está do teu lado assim, ó: Deus está interessado em te aprovar, irmão. Diga para outra pessoa assim: Deus quer te aprovar. Deus está pronto para aprovar você. Deus está interessado em trazer aprovação na nossa vida. E eu quero mostrar para você na palavra de Deus lições
que Deus tem tentado ensinar à humanidade. Coisas que Deus tem tentado ensinar a cada homem, a cada mulher que existe. Coisas que Deus, para alguns aqui já aprenderam, já entenderam, e hoje já estão aprovados nisso. Mas são lições preciosas. A primeira delas está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, rapidamente, porque o tempo passa correndo aqui. Diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Primeira lição que Deus tem tentado ensinar à humanidade há milhares de anos. Primeira lição que Deus ensinou a mim, eu aprendi, é que só existe um nome para a salvação, a saber, o nome precioso de Jesus. Mas por mais que isso pareça algo simples, é simples para mim e para você. A humanidade são mais de 2 bilhões de pessoas, e muitos, grande parte, tem tentado encontrar salvação em tantos outros nomes. Maomé, Buda, tem tentado encontrar salvação em outros nomes. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui claramente: existe um outro nome para a salvação, igreja? Ó, o frio está arranhando os irmãos aí. Existe algum outro nome para a salvação? Isso tem que ser bem alto para a gente dizer, porque essa tem que ser a maior certeza da sua vida. Não existe nenhum outro nome, sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Não há um outro nome nos céus nem na terra que tenha sido dado para a salvação. E muitos estão tentando encontrar salvação em Maria, e muitos estão tentando achar salvação em nomes aí do ocultismo que não devem ser nem pronunciados. Exu isso, Exu aquilo. Olha lá. A Bíblia é claro, só há salvação no nome precioso de Jesus. E quantos de nós aqui já entendemos isso? E quantos de nós aqui já paramos de procurar aqui, procurar ali, bater aqui, bater ali, ou ainda procuramos? Eu vou lá na igreja hoje, mas quinta-feira eu vou lá no centro disso, daquilo, vou tomar um passe, em tal dia eu vou em tal lugar, tal dia eu vou ali, tal dia eu vou aqui, depois eu vou lá no Sérgio Cruz, a comprar uns remédios, e eu vou aqui, eu vou ali. Quantas são as pessoas, e é uma grande realidade, que estão indo de lá para cá, batendo ali, batendo aqui, batendo ali, batendo ali, mas só existe um nome. É besteira, corremos de cá, é besteira, corremos para lá. Se há um nome apenas para a salvação, e esse nome é o nome de Jesus, e Ele está entronizado neste lugar, e é um trono de louvor para Ele aqui, e nós encontramos Jesus aqui nessa noite. Jesus, esse é o nome. Não procure em outro lugar, não bate em outra porta. Você pode encontrar outras coisas por aí. De repente a cura de uma dor de cabeça, de repente a volta de um grande amor perdido, de repente as portas abertas. Você pode encontrar alguma coisa por aí. Os documentos que você perdeu, você vai lá, faz para encontrar os documentos que você perdeu. Você pode encontrar alguma coisa dessa. Mas o preço que vai ser cobrado para você por isso vai ser muito grande. Que é a salvação da sua alma. Salvação para a sua alma só existe um. É Jesus, sabe por quê? Porque foi Ele que suou gotas de sangue no Getsemane. Foi Ele que disse: Pai, se possível passa de mim o cálice, mas se não é possível, eu bebo. Foi Ele que foi entregue para os soldados romanos,
que colocaram sobre ele uma túnica escarlate, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e esmurravam aquela coroa de espinhos com porretes, para os espinhos cravarem no seu crânio. Foi ele que foi amarrado às suas mãos num tronco, e foi chicoteado por um chicote chamado, que tinha como nome de flagelo, e aquele chicote tinha pontas, nas pontas das tiras, como ganchos de ossos, e aqueles ganchos cravavam na sua pele, rasgavam a sua pele. Foi ele que caminhou o caminho do Calvário carregando uma cruz pesada. Foi ele que foi pregado na cruz, foi ele que foi levantado naquela cruz, e lá naquela cruz morreu, para que nós pudéssemos ter direito à vida, e não a qualquer vida, mas a vida eterna. E se hoje o meu corpo cair aqui, de pé eu estarei diante do meu Deus por toda a eternidade. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode dar a salvação, só Jesus pode dar a vida eterna. Então aprenda isso. Mas tem muita gente sendo reprovada nisso, porque ouvem isso, mas não entendem, que não se declaram cristãos, porque não se declaram servos de Jesus. Que nessa noite nós possamos entender o que Deus está tentando ensinar há muito tempo à humanidade. E eu rogo em nome de Jesus, para que Charqueadas entenda, para que esse estado aprenda, para que esse país aprenda, e as nações que ainda não aprenderam, aprendam a lição. Só há um que foi dado para a salvação. Quem concorda, dê um aplauso ao Senhor comigo nessa noite, dizendo amém. Aleluia. Se você pode abrir a sua Bíblia lá no meio da Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 62, ao qual a palavra de Deus nos fala o seguinte. Salmos capítulo de número 62, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Versículo de número 11, Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, e duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Podemos todos dizer isso juntos? 1, 2, 3, diga: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E por que o poder pertence a Deus? Porque a Bíblia deixa muito claro, sendo Ele o detentor do poder, não existe nada que lhe seja impossível. Mateus 19, 26, Jesus disse: tudo é possível para Deus. Amados, escute o que eu vou te dizer. Existem pessoas que até carregam a Bíblia. Existem pessoas que até vêm à igreja, mas elas ainda não entenderam que não existe nada que seja impossível para esse Deus. Tudo lhe é possível, porque todo o poder pertence a Ele. Se existe força no câncer, existe alguém que é maior que o câncer. Se existe força no vírus da AIDS, existe alguém que é maior que o vírus da AIDS. Se o crack pode causar numa pessoa uma dependência fortíssima, porque tem muita força, os seus componentes químicos, existe alguém que é maior e mais forte que o crack. E nós precisamos entender que não se trata de uma brincadeira de religião, não se trata de histórias fantasiosas contadas por homens em um púlpito.
precisamos entender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E que não existe nada que seja impossível para Ele. Eu não sei o que você está passando nesses dias. E o que você pode estar até te causando de desespero. E o que você possa estar passando, pode estar até roubando a tua paz. E te trazendo incertezas, fazendo você perder o seu sono, sua tranquilidade, o seu desejo de se alimentar. Mas nessa noite nós não estamos lidando aqui com Deus que trabalha no campo do possível. Nós não estamos aqui nessa noite adorando, rendendo louvores a um Deus que faz o que qualquer outro pode fazer. Nessa noite nós estamos neste lugar, celebrando a um Deus que para Ele nada é impossível. Que para Ele tudo é possível e Ele tudo pode fazer por você. Diga para quem está do teu lado assim, ó, para Deus tudo é possível. Você veio aqui nessa noite, você já andou por aí em outros lugares, talvez você tenha ouvido da boca de alguém dizendo, não há mais como fazer nada. Talvez alguém já até disse para você, desiste disso, agora já era, não há mais como fazer nada. Deus está aqui nessa noite, o Deus do impossível, o Deus que traz vista ao cego, o Deus que cura o canceroso, o Deus que traz vida onde não existe vida. Ele está aqui nessa noite para operar na nossa vida e para fazer milagres. Quem concorda comigo, dê um aplauso ao Senhor e diga amém. Ele está aqui nessa noite para fazer o impossível. Creia nisso, igreja. Creia nisso. Às vezes eu me assusto, não pela fé das pessoas, mas eu me assusto pela falta de fé delas. Quando acontece algumas coisas, a pessoa até serve a Deus, mas acontece alguma coisa na vida dela, ela já vem para a igreja borocochô, assim, ó. Ela já senta desanimada. E ela já diz para alguém assim, lá na sua casa, acho que eu nem vou na igreja hoje, porque está tão difícil as coisas. Eu estou com vontade de parar. Eu estou com vontade de desistir. Quem é o seu Deus? Deus nessa noite quer aprovar a sua fé. Deus nessa noite quer aprovar a sua fé. Deus nessa noite quer olhar para você e dizer, ela já entendeu, ele já entendeu que para mim não existe nada impossível e que tudo eu posso fazer. Eu creio em Deus e eu creio no seu sobrenatural. Eu creio em Deus e creio que para Ele tudo é possível. Por isso eu não desanimo, por isso eu não volto atrás, por isso eu não sou pego de cabisbaixo, porque eu creio, para Ele tudo é possível. E uma outra lição que Deus quer nos ensinar está em João, capítulo 15, versículo de número 5. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas Jesus está falando sobre a parábola da figueira. Da figueira não, da videira verdadeira. E Jesus fala assim, muito especificamente nesse versículo: sem mim nada podeis. Aí que vem. É aí que vai apertar. Diga para quem está do teu lado assim, agora vai apertar. Dizer que crê que Deus, que nele há salvação, é bom. Ser salvo, né? Uma coisa boa ser salvo. Crer que nada é impossível, isso é bom, coisa boa. Crer que isso aí é bom, maravilhoso. Crer que nada é impossível para o meu Deus. Mas crer que sem Ele nada nós podemos fazer. Crê que sem Ele, você não pode tomar decisões, sem orar, sem buscar a direção dEle. Crê que você não pode viver duas vidas, uma vida
Quando você entra pela porta da igreja, aí você se diz um servo de Deus, e você vive como um cristão, mas quando você sai da porta da igreja, você tem uma outra vida. Desculpa o que eu vou dizer, vai parecer pesado, mas muitas pessoas querem tratar Deus como se fosse uma mochila. Quando eu preciso de ti, eu te visto aqui, e aí eu ando contigo. Mas quando eu não preciso, aí eu tiro e largo de canto. Ao engano, nós achamos que podemos viver. Ao engano, que achamos que nós podemos aplicar os princípios de Deus em partes da nossa vida, em outras partes nós não aplicarmos. Não, existem coisas que Deus entra, agora tem outras coisas que Deus tem que ficar de fora. O meu Deus não está sujeito àquilo que eu penso. O meu Deus não está sujeito até onde eu imagino que Ele deve estar. O meu Deus precisa estar intrínseco em todas as áreas, em todos os momentos da minha vida. Em casa, eu preciso ser um servo de Deus. No meu trabalho, eu preciso ser um servo de Deus. Na padaria, quando eu vou comprar pão, eu preciso ser um servo de Deus. Quando eu estou andando pela rua, eu preciso ser um servo de Deus. Quando eu estou corrigindo os meus filhos, eu não posso deixar de ser um servo de Deus. Quando eu estou conversando com a minha esposa, eu não posso deixar de ser um servo de Deus, porque sem Ele eu nada posso fazer. Tudo que eu faço, Jesus precisa estar lá. Tudo que eu vivo, Jesus precisa estar no meio. É Jesus 24 horas da minha vida. Quando eu acordo, Jesus está comigo. Quando eu caminho, Jesus está comigo. Quando eu tenho a minha refeição, Jesus está comigo. E quando eu vou deitar para dormir, Jesus está ali comigo, porque sem Ele, nada eu posso fazer. Não pense que você vai entrar pela porta da igreja, aí você vem aqui receber uma bênção, aí você vai vir aqui, nós vamos dar um passe em você, aí os caminhos estão fechados, você está cheio de problemas, eu vou te dar um passe. Aí você vai receber bons fluidos, coisas boas. Aí você vai voltar para casa. Mas vai ser desonesto. Vai ser uma pessoa que vive no pecado. Vai ser uma pessoa que não observa a palavra de Deus na sua vida. Você vai estar se enganando a si mesmo. É dura a mensagem. E tentando aqui pela primeira vez, pensa, é sempre assim aqui. Diga para quem está ao teu lado assim, ó, é sempre assim. Porque eu não estou interessado que você venha aqui e volte para a sua vida, mas não aplique a palavra de Deus no teu dia a dia. Porque Jesus deixou muito claro: sem mim, amigão, sem mim, minha amiga, nada podeis fazer. Não há como conquistar sem ter Jesus. Não há como ter felicidade sem Jesus. Não há como ter salvação sem Jesus. Não há como avançar sem Jesus. Não há como prosperar sem Jesus. Não há como ter paz sem Jesus. Não há como ter alegria sem Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Então aprenda o que Ele está querendo te ensinar nessa noite e saia deste lugar de mão dada com Jesus, dizendo: Jesus, vem comigo, Jesus. Vamos lá para casa, Jesus. Vamos onde eu for, Jesus. Jesus, não me solta mais, Jesus. Aonde eu for, Jesus, agora eu quero que você venha comigo. Aonde eu estiver, eu quero que o Senhor esteja comigo. Quem concorda, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Para acabarmos, lá em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. O profeta faz um clamor ao Senhor, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 18,
O apóstolo, ele diz o seguinte: não embriaguei-vos com o vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fica para quem está do teu lado assim, ó, aprenda. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Ser cheio do Espírito Santo é pular na igreja e gritar? Gritar, pular na igreja e gritar e ser cheio do Espírito Santo? Não. Nunca foi nas Escrituras isso. Gritar, ser cheio do Espírito Santo, isso é virtude. Quando desce a presença do Espírito Santo, a unção é tão grande que faz a pessoa reagir naquela unção. E ali aquela alegria que o Espírito Santo provoca, porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, e a alegria do Espírito Santo vem e aquela pessoa grita, e aquela pessoa pula, mas isso é apenas a virtude, é apenas um reflexo da presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que isso. Se você pegar um copo e encher ele de Coca-Cola, ele vai estar cheio de Coca-Cola. Se você for colocar outra coisa ali dentro, vai derramar, não é? Porque ele está cheio. O cheio é uma coisa que fica até em cima, não é? Até a boca, como a gente fala, né? E se você for colocar outra coisa ali dentro, não vai dar. Porque uma lei da física é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, não é? Não tem como colocar duas coisas dentro do lugar. Alguma coisa vai ter que sair para dar lugar para outra. As irmãs, quando vão lavar roupa lá, enche aquela máquina, né? Enche, bota a roupa, passa até do limite. Lá que pode colocar, é 8 quilos, você coloca lá 12 quilos. Depois estraga e o marido tem que correr para arrumar, né, irmã? Não sei o que deu nessa máquina aí. Mas depois de tanto encher, se você for colocar mais coisa, alguma coisa vai ter que sair para dar lugar para outra. Aí você vai ter que tirar a calça, você vai ter que tirar alguma coisa, porque já não cabe mais nada, porque aquilo está cheio. Dentro desses exemplos simples, eu quero dizer para você o real significado de ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo ocupar a sua vida de maneira tão forte que não existe lugar para mais nada. Eu não consigo aceitar que alguém se diga cheio do Espírito Santo e tenha ódio no seu coração. Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do ódio, quer dizer que não foi cheio do Espírito Santo, de repente foi até a metade, e ainda sobrou lugar para o ódio. Alguém cheio do Espírito Santo, mas cheio de pecado, cheio de pensamentos errados. Alguém cheio do Espírito Santo, mas falando mal dos outros. Se alguém é cheio do Espírito Santo, não pode sobrar mais naquele lugar, naquela vida, lugar para mais nada. Esses dias eu estava saindo de um culto da tarde da bênção, aqui tocou meu celular. Um irmão que eu conheci lá na reunião da Brigada Militar que eu faço, e esse irmão é de uma alta denominação, e esse irmão me ligou. Eu disse alô, meu irmão disse pastor, eu disse alô, aqui é o irmão fulano. Eu falei, ô irmão, paz, como é que está? Pastor, eu estou com uma dúvida. Eu disse, fala, irmão, se eu puder lhe ajudar. Pastor, ontem eu estava num culto e eu estava ajudando a ministrar uma mulher. E aí aquela mulher, enquanto nós orávamos, tinha hora que ela falava em línguas, 2 minutos depois ela caía endemoniada. Aí nós orávamos para ela, o demônio saía. E aí daqui a pouco o Espírito Santo vinha nela de novo e ela começava a falar em línguas, pastor. Mas 2 minutos depois ela caía endemoniada. Eu falei, peraí, irmão. E ela disse, e era o demônio e o Espírito Santo, Eu falei, irmão, peraí. Se alguém é cheio do Espírito Santo, não existe mais lugar para nada na vida daquela pessoa. Quer dizer que a mulher que era cheia do Espírito Santo também era cheia de demônio. Então o demônio estava ali, e o Espírito Santo lado a lado, dentro da mulher, e conversando. E aí, demônio? E aí, Espírito Santo? Como é que está aí? Está meio apertado para nós dois. Peraí, não é assim, irmão.
Na verdade, ela é cheia de demônio e ela está cheia de confusão na vida dela. Quando ela fala em línguas, repreende que ela vai cair endemoniada do mesmo jeito. Daqui a pouco ele me ligou. Tocou o telefone. Pastor! Pastor! Nós estávamos aqui ministrando ela. E ela começou a falar em línguas e eu fiz como tu falou. Eu repreendi. Mas os demônios disseram, não repreende, que é o Espírito Santo. Mas eu repreendi, porque o senhor disse que era para me repreender, pastor. E quando eu repreendi, ela caiu endemoniada, pastor. Eu falei, porque ela estava cheia de confusão. Amados, existe uma lição que Deus está querendo ensinar para nós. E que a igreja nesses dias precisa entender. Que nós não devemos viver em momentos com o Espírito Santo. Viemos um culto e vivemos aquele momento que nos alegra, sentimos o Espírito Santo, mas saímos da igreja, saímos falando mal do pastor, saímos falando mal do conjunto, saímos falando mal dos irmãos, vamos para casa e emprestamos a nossa boca ao inimigo e continuamos pecando e continuamos olhando coisas que não devemos olhar e continuamos fazendo coisas que não devemos fazer. Aí nós vamos estar nos enganando, vamos estar vivendo de momento, mas Deus não quer que vivamos de momento. Deus quer que vivamos na plenitude do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo e desfrutando dia a dia daquilo que Ele tem para nós. Ser cheio de Deus. Eu aprendi a ser cheio de Deus. Nós precisamos aprender a ser cheios de Deus. Quando um homem ou uma mulher é cheio de Deus, os sonhos dele mudam, porque são sonhos de revelação. Quando um homem ou uma mulher é cheio de Deus, seus pensamentos mudam, porque Deus muda a sua maneira de pensar. Quando um homem e uma mulher são cheios de Deus, não sobra lugar para mais nada na sua vida, a não ser a presença de Deus. Deus não está aqui nessa noite, interessado em reprovar ninguém. Mas Deus está aqui interessado que nós aprendamos, não há salvação além de Jesus. Deus está interessado que nós aprendamos que nada para Ele é impossível. Deus está interessado que nós aprendamos nessa noite que sem Jesus nada nós podemos fazer e que precisamos viver uma vida cheia da presença de Deus. Avivados, despertados para aquilo que Deus tem na sua vida. Semana eu dizia para um rapaz o seguinte, eu dizia isso para um rapaz triste, cabisbaixo, e eu dizia para ele assim, sabe o que tu tem que fazer? Não vou olhar para o tio que não vou fazer nada, sabe o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu não acredito em alguém que é batizado com o Espírito Santo e permaneça com depressão. Se alguém é batizado com o Espírito Santo, a depressão vai embora. Eu não acredito em alguém batizado com o Espírito Santo que continue tendo medos dentro de si. Eu não consigo acreditar em alguém batizado, cheio do Espírito Santo, que ainda sinta desejos de voltar para o mundo, de se afastar das coisas de Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, tudo muda dentro dela. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui para nos encher as nossas vidas e mudar a nossa história. Porque Deus está pronto para nos aprovar. Onde você estiver agora, vá se colocando de pé, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Esta é a noite. Deus trouxe-nos aqui neste lugar. E eu pude compartilhar com você esta palavra de Deus, um pouco mais extensa do que o costume, mas tem propósito nela, de ser um pouco mais extensa. É porque Deus quer nos aprovar e Deus está nos ensinando nessa noite 4 lições que podem mudar a história da nossa vida. Deus quer salvar você. Nós não sabemos o que será da nossa vida daqui a um instante, mas Jesus está interessado em salvar a nossa alma. Mas para isso precisamos entender que só em Jesus a salvação. Jesus quer mudar a história da sua família, do seu casamento. Jesus quer entrar na sua vida e tirar a tristeza e trazer a alegria.
Mas para isso precisamos entender que sem Ele nada nós podemos fazer. Deus, nessa noite, quer colocar na nossa vida a bênção de sermos aprovados por Ele. E é momento disso. Aonde você estiver agora, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero fazer um primeiro apelo. Existe alguém aqui nesse lugar, nessa noite, que necessita de um milagre na sua vida? Que existe algo que você reconhece que ninguém pode fazer por você. E para os homens isso pode ser até impossível, mas você reconhece que para Deus nada é impossível. Se existe nessa noite alguém que precisa de um milagre, alguém que precisa da intervenção de Deus em algo na sua vida, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir à frente agora. Sem Ele nada podemos fazer, mas para Ele tudo é impossível. Tudo é possível. Tudo é possível. Você que precisa de um milagre de Deus, saia do seu lugar. Ele quer te ensinar nessa noite. Filho meu, filha minha, existem lágrimas no teu rosto que amigo nenhum vai poder te ajudar a enxugar. Existem dores que não há com quem podemos compartilhar elas, porque nós nem sabemos falar o que nós estamos sentindo. Muitas vezes eu sou surpreendido por pessoas que vêm diante de mim me procurar, me pedir um aconselhamento, mas elas não conseguem colocar em palavras aquilo que elas estão sentindo, mas elas sentem uma angústia dentro de si, elas sentem uma dor dentro de si, elas sentem um apelo dentro de si, e elas não conseguem nem explicar. Isso homem algum pode fazer por você, mas Deus o pode. Oh, aleluia. Essa é a noite de você dizer para Jesus: Jesus, sem Ti eu nada posso fazer. Meu segundo apelo aqui nessa noite é para aqueles que entendem, para aqueles que já aprenderam que precisamos viver uma vida cheios do Espírito Santo. E isso é para a igreja, isso é para todos nós, porque Deus quer nos aprovar nesse quesito. Se você nessa noite quer